seria de mim? Eu preciso dele. Isso é um fato. Oh Espírito Santo, O que seria de mim? vem nesse lugar. Entre em nossas vidas. Mude o que for necessário. Transforme o que for. Mas o que eu preciso é da sua presença. Eu preciso do seu amor, da sua misericórdia. Eu preciso da sua paz que excede todo entendimento. Quero te convidar a você orar. Orar a esse Deus que não te deixa em nenhum minuto. A gente pode perder às vezes até a visão, perder o foco, mas Ele nunca nos perde de vista. E quando você clama, quando você ora, a presença de Deus começa a se manifestar na minha e na sua vida. Pai, em o nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, queremos te louvar, queremos te adorar, queremos dizer, Pai, que o Senhor, Pai amado, é o nosso farol, é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é o nosso presente, Pai amado. No tempo da angústia, Pai amado, da crise, do dia mau, nós recorremos a Ti. Oh Espírito Santo de Deus, visita a sua casa, visita o seu ambiente, porque se o Senhor estiver presente, Pai amado, a alegria se manifesta, o amor se manifesta, a paz se manifesta, a unção se manifesta, e tudo começa a se fazer novo. Oh Espírito de Deus, abençoe cada pessoa que entrou hoje nesse espaço, que entrou hoje nesse lugar de bênção, que entrou hoje no lugar de provisão. Visita os casas, visita os casamentos, visita os filhos, visita a finança, visita a saúde. E se houver alguma coisa, Pai amado, que não te agrada, Deus, remove, tira, Deus. O Senhor pode mandar o seu rio, e esse rio flui, esse rio limpa, esse rio cura. Águas velhas vão embora e a sua água nova chega. Evangelho é transformação, Evangelho é tempo novo em Deus. Evangelho, meu irmão, é a alegria que nos sustenta. Ah, Deus, que a sua alegria vem sustentar o seu povo hoje, em o nome de Jesus. Se você ama esse Deus, aplauda Ele o mais forte que você puder. Oh glória! Aplauda, glorifique. Se você ama Ele, glorifique, o adore. Você não está em qualquer lugar. Você não está em qualquer lugar. Você está na casa do milagre. Está na casa do pão, na casa da provisão. É só arrumar, hein? Vai arrumando aí, por favor. Casa da provisão, a casa da aceitação, a casa do acolhimento. E Deus hoje Ele te trouxe aqui para te acolher, para te amar, para te conduzir, para te direcionar. Amém? Aplauda mais uma vez Ele. Toma o seu lugar. Aí vai arrumando aí. Acho que tá ficando bom aí. Tudo certo. Esse eco é porque está faltando pessoas. Está faltando vidas. Oh glória. Aleluia. Deus é bom. Irmãos, passamos um fim de semana tão maravilhoso. No nosso encontro de casais, a conferência de casais. Deus, Ele se fez presente mais uma vez. Eu vi tanta transformação, eu vi tantos casais com aquela vontade, aquele ânimo de ter uma perspectiva de mudança, de transformação. E na mesma unção que nós estávamos lá, eu quero trazer hoje aqui para nós.
E eu quero falar também um pouquinho hoje sobre o personagem que eu falei lá, que foi Áquila e Priscila. Deixa eu ver o microfone, se fica melhor. Ô, glória. Teste, som, teste. Teste, som, teste. Ô, glória. Amém. E nós falamos lá sobre Priscila e Áquila, Áquila e Priscila, um casal que abriu a casa deles para o evangelho entrar, um casal que passou por perseguição, 55 anos depois de Cristo, o império de Cláudio os expulsa do ambiente ao qual eles estavam, e passam por Corinto, por Éfeso, depois volta de novo para Roma. Mas uma qualidade desse casal, e é uma qualidade que nós devemos ter, e que eu tiro isso como lição para o dia de hoje, é um coração pronto para servir, é uma pessoa disposta em servir. E o que nós precisamos, irmãos, em tudo, em qualquer tempo, é ter um coração pronto para servir. Se o seu coração estiver pronto para servir, parece que tudo fica bom, parece que tudo fica mais fácil, parece que tudo fica mais leve, e nós precisamos tomar cuidado, porque o servir não pode ser um peso, um fardo para nós. Embora o evangelho existe sacrifício, existe renúncia, existe perca, existe reparo. O evangelho não é um convite light, o evangelho é um convite para uma grande transformação, e essa transformação vai chegar para a minha e para a sua vida. Mas a notícia hoje é: vamos servir. O tema de hoje, se fosse dar, seria: quem ama, serve, quem serve, avança. Estava tão bom o som. Quem ama, serve, quem serve, avança. E aí muitas coisas vão acontecer para você parar de servir. Normalmente quem para de servir, fica estancado, fica paralisado, fica uma vida sem graça, fica uma vida que parece que a pessoa não consegue dar um passo além, é uma vida bem dificultosa. E nós precisamos entender que o evangelho e o ser humano, ele é um ser evolutivo. Você não é mais bebezinho, mas existe o período de bebezinho, criança, adolescente, adulto. Todo mundo precisa evoluir, todo mundo precisa avançar. Quando a sua vida não está muito boa, é sinal que alguma área deu uma estagnada, deu uma paralisada. Às vezes a vida financeira, não rompe, não conquista, dá uma estagnada. Ministerialmente parece que não acontece, dá uma estagnada. E aí gera uma tristeza, e ao invés da pessoa servir mais, ela para de servir. Então eu quero que você viaje comigo em alguns versículos de Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, esse casal que foi tão simples, tão comum, mas foram tão ousados em Deus, tão ousados em servir, e quando eles resolvem servir, o extraordinário de Deus vem e eles avançam. Levanta as mãos assim, não é o cenário, não é o ambiente, é se você está disposto a servir. Quem ama, serve, quem serve, avança. Coloca para mim Atos 2 e o 3, Atos 12, 2 e o 3, por gentileza. Atos capítulo 12, eu vou ler o 2 e o 3, coloca a NVI por favor, por gentileza, que fica mais fácil a linguagem. Isso. E mandou matar a espada, aliás é 18, eu falei errado, é Atos 18, isso, perdão. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália, fazia pouco tempo com Priscila, a sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Áquila e Priscila, fabricante de tenda, e Paulo também,
fabricante de tenda. Versículo 18 e 19, do mesmo capítulo. Olha o que diz. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou rumo à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, por causa de um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Agora coloca para mim 24 e 26 do mesmo capítulo, por favor. É isso, melhor já ir direto do que ficar um a um. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João. Atos 18, 24 e 25. Por favor. Tá, Atos 12. É isso. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Quem serviu Apolo foi Áquila e Priscila. Coloca para mim agora Romanos 16, do 13 ao 4. Romanos 16, 3. Isso. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Último versículo, 1 Coríntios 16, 19. Por gentileza. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia enviam saudações a Áquila e Priscila. Os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Quem ama, serve. Quem serve, avança. Quem ama, não tem tempo ruim. Quem ama, avança. Meu irmão, esse casal estavam prontos para fazer tudo em unidade, tudo junto. E quando você serve, você que tem um marido, a esposa dentro da igreja, você é um privilegiado. Esse casal, ele demonstra para nós que você pode ser uma pessoa muito expert em dar desculpa, ou você pode ser uma pessoa ousada em Deus, em fazer a obra em amor. E sempre que vocês decidirem em unidade, fazer a obra em amor, se preparem para avançar, para conquistar e deixar memórias por onde você passar. Esse casal conhece agora Paulo, sabe na onde? Trabalhando. Sacode alguém e diga assim: o trabalho não é empecilho para servir, é uma bênção de Deus para você avançar. Eles estavam ali, foram mandados embora, chega lá, está com Paulo, e agora, meu irmão, eles vão acompanhar Paulo, eles vão para Éfeso, eles vão para Corinto, depois volta para Romanos, para Roma. Meu irmão, que evangelho é esse? Que às vezes não me deixa confortável. Que situação é essa que eu estou vivendo, que às vezes não me deixa confortável? Meu irmão, o desconforto tem um poder maravilhoso, e o poder maravilhoso é simplesmente fazer você servir, mas também fazer você avançar. Ah, pastor, eu quero conforto, eu quero massagem. Não, meu irmão, escolha o caminho do desconforto, porque Deus sempre faz você avançar. Levanta as mãos, diga assim: quem abre mão do conforto vai colher fruto eterno. Quem recebe isso aí? Quem recebe?
Meu irmão, não pode ser especialista em desculpa, não. Tem que ser especialista em servir. Quem serve avança. O conforto, meu irmão, ele é dificultoso. A dificuldade, ela facilita. A gente está fugindo, meu irmão, do desconforto. A gente está fugindo da crise. E muitas vezes Deus, ele encontra possibilidades como essa para fazer você avançar. Áquila e Priscila, nós não estaríamos falando da vida desse casal se eles não tivessem passado por desconforto, e esse desconforto fez com que eles fossem colher fruto eterno, ao ponto de até os dias de hoje, nós estarmos falando da vida deles. Diga bem alto: quem ama, serve. Quem serve, avança. Meu irmão, o problema não é o que acontece, o problema é a forma que você responde. Estava tranquilo, de boa, trabalhando, gerando recursos, é expulso, vai para uma cidade, tem que reconstruir, está tranquilo, está confortável, vai para outra cidade e tem que construir de novo, mas os frutos que eles colheram está durando por toda a eternidade, porque não é o que aconteceu, é como você está respondendo com aquilo que aconteceu. Pastor, eu estou passando por uma crise de identidade, como é que você está respondendo? Pastor, eu estou passando por uma crise financeira, como é que você está respondendo? Pastor, eu estou passando uma crise emocional. A pergunta hoje é: como é que você está respondendo? Pastor, a minha rede, as pessoas, eu quero dar fruto e de repente não está acontecendo. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: qual é a maneira que você está respondendo? Esse casal era simples. E sabe o que eles fizeram? Abriram a casa deles para servir a Deus. Você que está aqui, quando você serve a Deus, meu irmão, você avança. Por onde Priscila e Áquila e Priscila estavam, o reino dos céus o acompanhava. Servir a Deus é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Levanta as mãos e diga assim: eu sou abençoado. Agora tem gente que quer se esconder, e eu quero falar hoje um pouquinho de chamado. Meu irmão, quem tem chamado não se esconde. Quem tem chamado não escolhe o que quer fazer. Quem tem chamado, ele está pronto para servir. E quem serve, meu irmão, avança. Tem muita gente querendo se esconder no chamado, e Deus está querendo dizer o seguinte: meu irmão, é hora de você espalhar o evangelho. Tem gente querendo esconder e Deus querendo espalhar, propagar, multiplicar, famílias sendo alcançadas. Quem aqui está fazendo casa de paz? Tem alguém fazendo casa de paz? Você está fazendo isso, você está multiplicando, você está espalhando, você está propagando, você está levando o evangelho para muitas famílias serem usadas. Mas o problema é quando eu tenho um chamado, quando Deus me escolheu e eu estou escondendo a unção que Deus derramou sobre a minha vida. E a parábola dos talentos, talento são valores, representando dinheiro, mas você pode agregar valor que você carrega, que Deus depositou. Para um dá 5, para outro dá 2, para um dá 1. Quem tem muito normalmente multiplica, no meio também multiplica. Quem tem um esconde, e esse que esconde, meu irmão, pode não herdar o reino dos céus. Se Deus ele te chamou, se Deus ele te capacitou, não esconda o evangelho, espalhe o evangelho da paz. Quem for transformado por Jesus, levanta a mão e diga assim: eu fui. Quem ama Jesus Cristo? Eu sou evangélico, sou crente. Qual a resposta que você tem dado? Nesse é crente, nesse é o evangelho. A pergunta hoje é o seguinte: qual o seu sacrifício? Qual a sua entrega? Qual é a sua perca? A maneira que você serve. É isso, meu irmão, que o céu vai reconhecer. E nós, mais uma vez, podemos e devemos fazer mais por esse evangelho. Que quem ama, serve. Quem serve, avança. Você nunca vai ver na Bíblia
alguém que serviu ficando estagnado. Muito pelo contrário, toda pessoa que serviu, ela avançou. E na verdade não é você que encontra o chamado, é o chamado que te encontra. Áquila e Priscila foram encontrados por Deus. Não é à toa que Paulo vai fazer tendas com eles. E o chamado normalmente vai te encontrar no dia que você não está pronto. Aí eu vejo muita gente querendo estar muito pronto para exercer o chamado. E se você pegar historicamente, todos os homens, irmão, todos, não estavam prontos, segundo eles. Mas todos eles tinham uma característica: amavam o Evangelho e serviam o Evangelho. E quem ama, serve, quem serve, avança. Moisés: sou pesado de língua. Gideão: eu sou o menor da minha casa. Davi: eu estou cuidando de ovelhas. Mas você serve. E quem serve, avança. Áquila e Priscila, Priscila e Áquila são muito comuns. Agora deu um apagão. Agora acendeu. Estão me testando hoje. Estou na paz hoje. Diga: quem ama, serve e perdoa. Tem paciência. Mas o chamado nos encontra no momento que a gente não está pronto. Pastor, eu me sinto uma pessoa que eu não estou pronta. Me sinto uma pessoa que eu não consigo. Eu me sinto uma pessoa às vezes inútil. Pastor, eu me sinto assim um improvável. Ótimo. Você está com a característica certinha de quem tem um chamado, que vai servir com amor, e quem serve vai avançar, porque o Senhor está te chamando hoje, dizendo: eu só quero a sua paixão, eu só quero o seu amor, eu só quero que você me sinta, eu só quero que você seja usado por mim. Agora, quem já bateu o carro, teve colisão de carro? Alguém já teve? Já teve? Zoou muito o carro? Pouquinho. Arrumou? Ficou igual da fábrica? Alguém já bateu o carro e o carro ficou igualzinho da fábrica, igual ao original? Não tem como. O Evangelho, ele não provoca massagem, ele provoca colisão. Pastor, o que é isso? Uma vez que o Evangelho te encontra e dá uma colisão, você nunca mais vai ficar igual. Áquila e Priscila tiveram, meu irmão, uma colisão, nunca mais ficaram iguais. Moisés teve uma colisão com o chamado de Deus, nunca mais ficou igual. Davi, meu irmão, teve uma colisão com o Evangelho, com Deus Todo-Poderoso, e nunca mais ficou igual. Pedro, lembra, pescando, pescador nato, tem um encontro com Jesus, meu irmão, e ele agora é pescador de homens, não pescador de peixes. Mas qual era o original dele? Peixe. Depois da colisão, se tornou pescador de homens. Hoje Deus está te trazendo e dizendo: vai ter colisão na sua casa, vai ter colisão no seu casamento, vai ter colisão no seu chamado. Você não vai ficar mais o mesmo, você não será como antes, você não será como foi na segunda-feira passada. Você sairá daqui, meu irmão, incendiado em servir. Quem serve ama quem ama, avança, avança. Colisão. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Quando ele ouve a voz de Jesus, cai do cavalo. Não, pastor, esse cair do cavalo é uma charada, não, caiu do cavalo, está escrito caiu do cavalo, caiu do cavalo. Você pode usar a sua hermenêutica, energética, que eu nem sei o que é isso, e voar nas ideias. Mas literalmente teve uma colisão. Antes desse encontro, ele enxergava naturalmente, ele fica cego. Colisão. Ele era perseguidor da igreja. Depois desse encontro, agora inverte.
tem coisas que não combinam mais com aquilo que você fazia antes. Pastor, eu estou sem vontade de servir. Você está carregando muita coisa que a vida inteira você carregou antes. É impossível quem tem uma transformação em Cristo não lutar por uma alma, não lutar por uma vida, não ter uma transformação de fala, de comportamento, de atitude. Por quê? Porque veio uma colisão, e após uma colisão é impossível ficar como era antes. Jacó, que tanto nós conhecemos, quando tem um encontro com Deus, colisão. Era Jacó, agora é Israel. Pastor, eu tenho as mesmas características que eu tinha no mundo, está faltando colisão. Pastor, a minha vida está igualzinha do dia que eu me converti. É que você ainda não teve uma colisão. Porque o Evangelho diz que é vida nova. Eis que eu faço nova todas as coisas. Romanos 12 diz que você precisa ser transformado pelo poder da renovação do seu novo entendimento, colisão. Que Deus te pegue esse mês, que Deus ele haja uma colisão na sua vida, e que você, meu irmão, esteja atento aos sinais do Pai, com o ouvido preparado, com a visão preparada, para você não cair e ficar cego, para depois voltar a enxergar, que a colisão do céu venha chegar na sua vida e transformar, mudar as suas estruturas. Ô Zaqueu, desça depressa. Por quê? Porque hoje vai ter uma colisão na sua casa. Sacode alguém e diga: está precisando de colisão aí? Nunca mais eu fui o mesmo. Coloca Romanos 16, 4 de novo. Romanos 16, 4. Eles arriscaram a vida por mim. Só essa parte. Eu vou falar até 3, vocês vão ler só essa parte bem alto. 1, 2, 3. Só essa parte, mais uma vez. Eles arriscaram a vida por mim. Não, eles doaram um final de semana que eles têm de trabalho para servir a Deus. Foi isso? Eles arriscaram a vida por mim. Me magoaram, pastor. Sabe como que é a igreja, né? Não precisa. Eu sei que vocês entenderam, não precisa. Mas sabe, a gente tem que se confrontar, gente. Porque eu acho que é assim, eu entendo que é assim. Não, mas eles arriscaram a vida por mim. O servir, meu irmão, você abre mão do seu eu. O servir, você abre mão, meu irmão, daquilo que o seu eu está dizendo que faça, que aconteça. Eu sempre falo, né, o excesso de religiosidade e de espiritualidade esconde carnalidade. Nós precisamos prestar atenção. Os camaradas arriscou a vida por ele. Quem serve arrisca, quem serve avança. Agora está cheio de gente com um chamado e se alimentando de desculpa. Chamado não se alimenta de desculpa. Fala para alguém assim: quem tem chamado não se alimenta de desculpas, ele se alimenta de disposição. Eles se arriscaram. Eles se arriscaram. Eu amo Jesus. Jesus não se arriscou, ele morreu por você. Pastor, eu não tenho tempo para pregar o evangelho. É a faculdade, é a escola, é o trabalho. Pastor, vai ter uma conferência de casais. Eu não consigo me abençoar, porque senão eu vou arriscar minha finança. Meu irmão, você não teve colisão ainda. Você não entendeu que se você vai na conferência de casais, primeiro que na sua casa a bênção chega de uma maneira assim sobrenatural, e Deus ele multiplica pelo menos 100 vezes mais.
Pastor, por que eu não me arrisco às vezes para ir numa conferência das mulheres? Que eu nunca tive esse momento. É porque você ainda não teve uma colisão. Você ainda não teve encontro com Deus. Você está mais preocupado com o eu, o bolso, do que o eu que morreu por você na cruz, meu irmão. Nós precisamos entender que o Evangelho está pedindo para você arriscar. E se você não consegue arriscar para você mesmo se abençoar, imagina se Deus te pedir algo que te custe. Que chamado, meu irmão, meia tigela é esse? Que unção meia tigela é essa? A unção te capacita para algo. O problema não é a unção, o problema é a forma que eu estou respondendo. Aquila e Priscila estavam em casa com o apóstolo Paulo, fazendo as tendas, estava tudo confortável. Imagina você fazendo tenda e ouvindo o apóstolo Paulo: sai daqui, vai para Corinto, sai daqui, vai para Éfeso, sai daqui, volta para Roma, arriscando a vida. Não estava em um cruzeiro marítimo, não estava em Campos do Jordão comendo lá no crocodilo, eles estavam arriscando a vida. Mas quem serve ama, quem ama avança. Tem áreas da sua vida que ainda você não vê uma mudança, porque não tem arriscado nada. Que evangelho é esse que não tem risco? Não dá um passo, não tem fé. Precisamos, meu irmão, ter as características de Aquila e Priscila e dizer: eu vou avançar, eu vou conquistar. Casa própria, quem quer casa própria? Se arrisca. A segunda casa, não é pecado, irmão. Porque quem ama serve, quem serve avança. Você tem ousadia de convidar uma pessoa para o culto domingo? Vai ser Santa Ceia, tem ousadia? Aqui se faz assim, ó. Mas não é a forma que você ouve, é a forma que você responde. E não é com palavras, é com atitudes. Aquila e Priscila sempre respondia de uma forma extraordinária. Por isso que até hoje tem uma vida abundante, e o que eles plantaram lá, os frutos serão eternos. Nós precisamos viver isso, nós precisamos viver a abundância, nós precisamos viver o melhor dessa terra. Mas está faltando arriscar um pouco mais, está faltando sair um pouquinho do conforto, está faltando meu irmão, eu matar o meu eu e fazer o que é preciso. Sacode alguém, diga assim: tem muita gente fazendo o que quer. Diga o eu quero. Mas tem pouca gente fazendo o que é necessário. Diga do eu quero para o eu preciso. Muita gente. Mas eu quero assim, eu aprendi assim, vou fazer assim. Tá bom. Você é o seu Deus. Mas será que não está na hora de você fazer aquilo que é preciso? Você acha que Aquila e Priscila queriam sair, meu irmão, da casa onde estava ali o apóstolo Paulo? Mas quando Deus chama, eu não faço o que eu quero, eu faço o que é preciso. Abraão, sai da tua parentela, sai da sua tenda e vá para uma terra que eu mas eu não quero. Mas eu vou fazer o que é preciso. Enquanto você não matar o seu eu quero, meu irmão, você nunca vai poder viver aquilo que literalmente você precisa, e o Evangelho está te chamando. Porque quem serve, ama. E quem serve, avança. Jesus no Getsemane: ô Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Outras palavras, mas não é o que eu quero, é o que eu preciso. E aquela entrega de quem serve fez avançar o Evangelho
ao ponto de chegar a mim e a você. Mas a pergunta hoje, mais uma vez, não é o que você está ouvindo, mas será aquilo que você vai corresponder. Áquila e Priscila eram cooperadores de Paulo. Qual é o seu nível de cooperação hoje com Cristo? Qual é o seu nível de cooperação hoje com o Evangelho? Quantas vidas essa semana você conseguiu evangelizar? Você trouxe para o Evangelho? Quantas pessoas? Porque essa vida, ela é passageira, é ou não é? Agora nós estamos investindo mais na vida passageira do que na vida eterna. Se alguém falar, vai morrer, fala, meu Deus do céu, morrer não. A gente quer mais no passageiro do que no eterno. E nós precisamos despertar, porque quando você serve, você ama, e quando você ama em servir, você avança. É uma palavra, meu irmão, para você colocar no seu coração e dizer, eu vou avançar nesse Evangelho, eu vou trazer muitas vidas para Jesus Cristo, não importa se Ele me tira daqui, me leva para Éfeso, me leva para Corinto, me volta para Roma, eu quero cumprir a vontade dEle. O louvor que a Bia cantou é lindo, quero te sentir. E talvez você está falando assim, você já sentiu demais, mas está agindo de menos. Quem crê na provisão de Deus? Mas qual é a resposta da sua ação? Tem uma frase que diz, né? Deus, Ele exige muito. Aliás, Deus, Ele não pega leve com quem Ele investiu muito. O investimento de Deus foi o seu Filho unigênito. Grande investimento. Se você contratar uma pessoa e pagar o preço que ela pediu para fazer a casa, você não vai cobrar dela? Fala, não, ano que vem eu faço. Você me pagou hoje, mas o ano que vem eu faço. O ano que vem eu vou me comprometer. O ano que vem você vai ver como você em 2026. Deus não pega leve com quem Ele investiu pesado. E só olhando daqui, irmãos, tem umas pessoas que Jesus investiu pesado em você, hein? Na sua família. E por isso que Ele precisa e Ele pode exigir que você faça algo a mais. Áquila e Priscila, eu estou exigindo, faça algo a mais. Davi matou leão, eu vou exigir algo a mais. Tem urso, tem Golias, tem Saul, tem Absalão. Oh meu filho, eu só vou exigir em quem eu depositei muito. Deus está depositando muita coisa na sua vida. Ei, como era para estar seu casamento? Aliás, será que era para você estar casado ainda? Como é que era para estar a sua vida? Será que você estaria vivo ainda? Ele depositou muito, então Ele pode sim exigir muito. Você só exige muito, meu irmão, em quem você plantou muito. Põe a mão assim na posição de receber e diga: Jesus, eu vou encarar o seu chamado como uma colisão. Nunca mais eu serei o mesmo. Jesus poderia mandar um convite especial para mim. Jesus poderia mandar um convite delicado para mim. Só que o convite, meu irmão, não é delicado. O convite é inevitável. Mas não vai vir assim um laço rosa dizendo: olha, agora você vai ser usado. Ananias, vai na rua direita, você vai encontrar um homem, Saulo de Tarso. Ananias fala: não, esse cara aí mata a gente, esse convite não é muito delicado não, mas é inevitável, Deus, Ele está dizendo para você hoje: procura aquela pessoa mais difícil, aquela que parou de vir, aquela que aponta no seu nariz o dedo, aquela que tira sarro de você, aquela que você fala assim: esse nunca vai. Meu irmão, vai ter uma colisão lá. Quando eu entrar numa casa de paz, tem que ter colisão lá. Amanhã eu vou fazer uma 100. Quinta-feira eu vou fazer uma 100. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para provocar colisão.
Porque quem ama serve, quem serve avança. Pastor, não para de avançar, meu irmão, eu não paro de servir. Você conquista isso, conquista aquilo, meu irmão, eu não sei. Eu só sei que eu estou servindo, enquanto eu estou servindo, eu estou avançando. Será que a gente não pode servir, meu irmão, com o coração? A gente não consegue obedecer uma autoridade. Que tipo de servir é isso? A gente não se coloca na posição de servir, a gente se coloca na posição de dono, e aí, meu irmão, dono não vai ter colisão, dono vai quebrar o nariz. Jesus está chamando a igreja a um nível de maturidade, um chamado que não é um convite delicado, mas é um encontro inevitável. Paulo caiu do cavalo, ficou cego, e o convite inevitável chegou para ele. As escamas caíram dos olhos, ao ponto dele morrer decapitado pelo amor do evangelho. Por quê? Porque houve uma colisão. Vai vir colisão, sua mentalidade será diferente, seu ânimo será diferente, sua disposição será diferente, porque toda colisão tem que provocar uma ação. Ei, não chora pelas coisas que ficaram no passado, Deus tem algo novo chegando para a sua vida. Você está reclamando daquele carro velho que bateu, e Deus está dizendo, vai na concessionária, eu tenho algo novinho para você. Pastor, o que é isso ministerialmente? Você era uma tranqueira lá no mundo, você era um inútil lá no mundo, bebia da número 1 a 51, arrumava confusão, mas houve uma colisão, te fecham no trânsito, vai na paz, irmão. Casamento, bênção. Vida financeira, às vezes está uma dificuldade, uma luta, mas ao invés de eu abrir a boca para reclamar, eu vou abrir a boca para adorar. Isso é colisão. Vou honrar minha esposa. Mas o que nós fazemos hoje ainda? Qualquer coisinha a gente faz. Olha o Fernandinho, a Laís é boazinha, às vezes você faz assim, ó. Fernando. Renatinha, Luan, a Renatinha é brava? Já te falei, vamos agora. Quem conhece pelo menos um marido que fala assim, ó, vamos agora. E essa mulher tem que ser cuidada como o vaso mais delicado. A gente está assim, ó. Vamos agora, vamos. E você está sendo bravo com a menina dos olhos de Deus, com a obra rara. Quem tem filha, menininha, quem tem? Vamos fazer um negócio? Dá um namoradinho para ela e o cara vai dar uma bronca na sua frente. Isso? Lari! O Yuri! Letícia, vem para cá agora, estou te chamando. E aí, o que você faz, Celso? Não fala. E às vezes a gente está num relacionamento assim, o vaso mais delicado, porque está faltando colisão para nós. Quem está namorando aí? Namorando. Ah, que legal. Cuidado, o namoro. Namoro revela um pouquinho. Cuidado como ele trata a mãe. Cuidado se ele não paga nenhum jantarzinho para você. Cuidado se ele não é dizimista. Porque se ele não é fiel a Deus, a você que ele não vai ser. E é um momento de escolha, é um momento de você ver se teve uma colisão. Colisão, nunca mais eu volto que era antes. Não, mas ele não transformou agora, mas quando casar, pastor, vai ter uma colisão lá em casa. Conta outra. Aí não é colisão, é burrice. E aí não dá mais para colocar o eixo no lugar. Aí o motor pifou, irmão. Aí você vai viver com alguém recondicionado.
E nós precisamos entender que Jesus, ele precisa entrar em mim e fazer uma grande transformação, e eu preciso ter memória daquilo que ele tem feito na minha vida, porque o apóstolo Paulo nunca mais voltou a ser quem ele era antes. Áquila e Priscila nunca mais voltou a ser quem era antes. Chamado tem a ver com um confronto de desejos e vontades. Tem gente que só faz a obra quando tem vontade, só vai para o encontro quando tem vontade, só faz a casa de paz quando tem vontade, só serve com amor quando tem vontade. O evangelho não é isso. O evangelho é você vir aqui com a esposa 37 dias, bebezinho morto na barriga, e adorar. É a mãe morrer, no outro dia você está adorando. 40 graus de febre, adorando. Porque se o evangelho não te colidir, não te transformar, ainda... Pastor, eu não consigo ser dizimista. O problema não é o dinheiro, o problema é que não teve uma colisão ainda. É sério, gente. Nós queremos avançar, mas o nosso comportamento ainda está de quem está com um carro na fábrica, 0 quilômetro. É aquele carro que o cara não quer tirar o plastiquinho. É aquele carro que o cara não quer passar na lama. É aquele carro que você não pode comer salgadinho dentro do carro. É aquele carro que não pode colocar mais de 3 pessoas no carro. O evangelho não é para esconder. O evangelho é para espalhar. E quem espalha, meu irmão, em Deus floresce. Semente é para ser espalhada em terra fértil, e no tempo certo vai dar fruto. João capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira, aquele que permanece em mim dará frutos, e esses frutos vão permanecer. Meu irmão, a semente tem que ter uma colisão, e a colisão da semente é morrer. E ao morrer, ela está pronta para germinar e florescer. Sacode alguém devagarzinho para não constrangir e diga assim: está na hora do eu quero morrer para o eu preciso aparecer. Diga assim: que saia de você a unção de Jonas. Onde que é necessário ir? Nínive. Onde eu quero ir, ainda pago a passagem. Não, o povo não merece, né? Nínive não é meu lugar, eu vou para Tarsis, pagar ainda a passagem. Vai virar comida de baleia. E aí, pela misericórdia, nem a baleia quer você. O peixe grande, pastor, é peixe grande, não é baleia. Tá bom, irmão, chatinho. Quando eu falo um peixe grande, você vai falar o quê? Não, uma tilápia, é uma baleia. Para engolir uma pessoa, teoricamente, é uma baleia. Por quê? Porque não quis servir. Por quê? Quis fazer o eu quero. E aí tem que vomitar, sem vontade, vai lá e ganha toda a cidade de Nínive. Porque é o que é necessário ser feito. Seu filho não está com fome, vai ficar 10 dias sem comer? O que a mãe e o pai faz? Vai comer na marra. Sua avó falava isso, sua mãe falava isso. Agora Jesus não faz na marra. Jesus, ele te chama, te capacita, te enche, te colide para você fazer em amor, porque quem ama serve, e quem serve avança em Cristo Jesus. Pega pela mão essa pessoa, levanta ela e diga: vamos servir. Vamos servir. Lembra de Pedro? Pedro teve uma colisão tão forte. Coloca para mim para adiantar, João 6, 68. João 6, 68. Toda pessoa que tem uma colisão com Cristo, ela agora só tem um plano. Toda pessoa que verdadeiramente teve uma colisão, ela agora só tem um plano. E o plano é servir. Não é o eu quero agora, mas é o que é preciso. Mas foi todo mundo embora. Olha o que Pedrão diz. Simão Pedro lhe respondeu, e agora eu vou trazer o começo da ministração. Qual é a forma que você tem respondido?